Nesta aula sobre o transporte transmembranar, nós vamos fazer exercícios de fixação sobre os transportadores que a gente estudou na aula passada. E para isso vamos fazer uma pequena recapitulação. Os transportadores transmembranares podem ser classificados de acordo com o tipo ou a classe, de acordo com o número de substâncias transportadas e de acordo com o gasto energético. Com relação ao tipo, nós temos basicamente três tipos. Nós temos os canais, nós temos os carreadores e nós temos as bombas, também conhecidas como ATPases. Com relação ao número de substâncias transportadas, nós temos o tipo que é o uniporte, transporta apenas uma substância por vez, e nós temos o cotransporte, que transporta duas substâncias simultaneamente. E a depender do sentido, nós temos o simporte, em que elas são transportadas no mesmo sentido, e nós temos o antiporte, em que elas são transportadas em sentidos opostos. E com relação ao gasto de energia, nós temos o passivo, que não gasta energia no processo, totalmente espontâneo, e nós temos o ativo, em que eu vou gastar energia. Que energia? ATP, nesse processo. E com relação ao transporte ativo, nós temos dois tipos. Nós temos o primário, também conhecido como direto, em que eu gasto energia diretamente no transporte daquela substância. E nós temos o secundário, em que eu vou ter um gasto indireto no processo. Como assim? Eu vou gastar energia para criar condições para que o transporte aconteça. Então, nós vamos classificar os transportadores baseado no tipo, no número de substâncias transportadas e no gasto energético. Agora vamos voltar lá para ver os exemplos. E aqui está o nosso esquema para a gente poder estudar esses transportadores. Lembrando que os transportadores transmembranares são proteínas integrais de membrana responsáveis pelo transporte de substâncias, íons, moléculas através da membrana, para dentro ou para fora. Então vamos aqui no primeiro caso. Vamos ver os canais. Aqui estão alguns exemplos de canais localizados no plasmalema, e aqui nós temos exemplo de alguns canais localizados no tonoplasto, ou seja, na membrana do vacúolo. Nós já vimos as características de um canal, então vamos por parte. Lembrando que nós vamos classificar os transportadores conforme a classe, conforme o número de substâncias transportadas e conforme o gasto energético no processo. No caso dos transportadores marcados aqui no esquema em vermelho, eles pertencem à classe dos canais, como vocês podem observar pelo esquema. Quantas substâncias estão sendo transportadas? Uma só substância. Então, é um canal e ele é do tipo uniporte. E com relação ao gasto energético, eu estou gastando energia no processo ou não? No caso dos canais, o transporte ele é totalmente passivo. Eu não gasto energia para que o processo aconteça. Vocês podem ver que não tem gasto de energia nenhum acontecendo. Basta que haja uma sinalização para o canal abrir e, portanto, a molécula, substância ou íon vai atravessar aquele transportador seguindo um gradiente decrescente de potencial químico ou eletroquímico. Uma outra classe está representada aqui em azul, localizado na plasmalema, na membrana plasmática, mas também está representado, localizado aqui no tonoplasto, a membrana do vacúolo. Esses transportadores são do tipo carreadores. Não existe um poro naquele tipo de transportador. Nesse caso, então, com relação à classe, são os carreadores. Com relação à quantidade de substâncias transportadas, tanto no plasmalema quanto no tonoplasto, nós podemos observar que estão transportando duas substâncias ao mesmo tempo. Então, é um uniporte ou um cotransporte? É um cotransporte. Transporta duas substâncias. No caso do cotransporte, tem duas possibilidades. Ou é simporte ou é antiporte. Simporte transporta no mesmo sentido e antiporte transporta em sentido oposto. Nesse caso aqui, nós podemos ver que é um tipo simporte. Próton, nitrato. Simporte. Fosfato, próton. Sacarose com próton. É um tipo simporte. Mas nós temos aqui sódio, próton.
é um antiporte. E aqui nós podemos fazer a mesma análise localizado no tonoplasto. Então são carreadores e são tipo cotransportadores. E temos os tipos antiporte e o simporte. E com relação ao gasto energético com relação a eles? Para a gente responder essa questão, eu quero passar primeiro a falar sobre as bombas. E aqui está mostrando umas bombas localizadas na plasmalema e aqui localizada no tonoplasto. Que tipo de transportador é esse? É uma bomba. É uma ATPase, consome energia no processo. É uniporte ou cotransporte? É uniporte, transporta uma única substância. Está transportando, no caso aqui, próton. Está jogando próton para fora. Da mesma forma como aqui dentro está jogando próton para dentro. E com relação ao gasto energético, é um processo passivo ou ativo? Se eu estou consumindo ATP, significa que eu estou jogando contra o seu gradiente de concentração. Então, nesse caso, é um transporte ativo. Não é um transporte passivo, é um transporte ativo. Primário ou secundário? Neste caso aqui, das proto-ATPase localizados na plasmalema e localizados aqui no tonoplasto, é um transporte ativo primário. Eu gasto energia diretamente no transporte de prótons. E agora, para responder a questão dos carregadores, se é um transporte passivo ou ativo, nós agora já podemos entender a questão. Vamos pegar o exemplo desse carregador aqui, que é o próton com o nitrato. Para o nitrato entrar, o próton vai entrar junto com ele. Só que para o próton poder entrar, ele tem primeiro estar do lado de fora. Então o que aconteceu? Houve um gasto de energia para jogar o próton para fora e este próton agora tende a retornar para dentro. E ao retornar para o lado de dentro, ele traz consigo o nitrato. Então, eu estou gastando energia para transportar o nitrato? Não. Mas eu gastei energia para jogar próton para fora, para que quando o próton entrasse através de um carreador tipo simporte, ele trouxesse junto consigo o nitrato. Ou seja, eu gastei energia indiretamente. É o que nós chamamos de transporte ativo secundário. Então, no transporte ativo secundário, eu gasto energia para gerar a condição para que possa haver o transporte. Que condição é essa? Um gradiente de pH. Então eu gasto energia para gerar um gradiente de pH e esse gradiente de pH então é utilizado para fazer o transporte quando o próton tende a retornar. E assim vocês podem analisar todos os outros transportadores que estão presentes aqui, classificando ele conforme o tipo ou classe, com relação ao número de substâncias e com relação ao gasto energético envolvido no processo. Nos vemos na próxima videoaula.